Bom dia, Arimatea, Gabriel. Sim, a gente tem uma movimentação muito intensa da atividade econômica, né? Da atividade de governo, da atividade econômica no Brasil de modo geral. Muitas coisas aconteceram e hoje a gente vai tentar fazer um resumão de tudo isso, tentar fazer esse resumo de forma simples para que todo mundo entenda esses efeitos todos, essas mudanças todas que vêm acontecendo na economia e os resultados. Vamos começar pelos resultados. A gente teve aí recentemente, essa semana, saiu a questão do PIB nacional, né, do terceiro trimestre de 2024, e a gente teve um crescimento aí de 0,9%, quase 1%, superando inclusive as expectativas de projeções tanto do IBGE, do órgão oficial, quanto de outros órgãos que fazem esse acompanhamento, como a Fundação Getúlio Vargas e tantas outras. Então a gente teve um crescimento que ele ficou, o nosso crescimento do PIB no terceiro trimestre foi um crescimento semelhante ao crescimento chinês, por exemplo. Ficamos com o terceiro maior crescimento do PIB em todo o G20, que é o grupo dos 20 países com as 20 maiores economias do mundo. Então a gente teve aí um resultado realmente interessantíssimo, que faz com que a projeção do crescimento econômico do Brasil para o ano, né, o PIB nacional, o PIB brasileiro para o ano de 2024, tenha sido mais uma vez revisado e para cima. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de melhoria ainda mais na atividade econômica, a finalizar esse ano aí com os efeitos que a gente teve recentemente, né? O Black Friday, agora fim de ano, Natal, Ano Novo, o alto consumo puxando a atividade econômica do modo geral. E a gente tem aí uma revisão do PIB para algo em torno a 3,3% a 3,5% para o ano 2024. Isso é muito acima da média anterior, que estava abaixo dos 3%, girava ali em torno de 2,5%, 2,7%. Então a gente já tem uma previsão de crescimento da atividade econômica no Brasil acima do esperado. E outra, é um crescimento que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, é um crescimento que ele aponta para, de certa forma, para uma solidez de crescimento. O que isso significa? Significa que as bases que estão contribuindo para o aumento desse crescimento econômico são bases sólidas. E elas estão pautadas fundamentalmente no consumo interno em matéria. As pessoas, o que tem acontecido no Brasil nesse último ano, principalmente? Houve uma melhoria do nível de renda da população, sobretudo da população de mais baixa renda. Então, houve uma melhoria do nível de renda dessa população. Aconteceu uma redução drástica do nível de desemprego. O Brasil hoje tem um nível de desemprego na ordem de 6,2%, que é 6 milhões de pessoas. Então, é um desemprego que tem uma taxa muito baixa, historicamente uma das taxas mais baixas da história do Brasil, certo? Então, a gente tem um nível de desemprego muito baixo. Então, essas pessoas que estão empregadas e que tiveram aumento de renda estão consumindo e impulsionando a atividade econômica do Brasil. Agora, professor Jonas, esse azul padrão de Javan que o senhor acaba de desenhar aí não corresponde para muitos agentes econômicos. O governo Lula amargou ontem uma pesquisa com 90% de reprovação entre os agentes econômicos e financeiros. Porque existe uma tensão muito grande entre a tomada de decisão do governo e a expectativa do mercado. Vamos tentar deixar isso às claras para que todo mundo entenda. Toda essa dinâmica azul que eu estou falando, ela é uma dinâmica de atividade econômica, de desempenho da economia. Isso não tem a ver diretamente com uma ação do governo. Tem indiretamente, quando o governo melhora as condições de emprego, quando o governo toma decisões que melhoram as condições de emprego, quando a atividade econômica produtiva ela responde positivamente, como está acontecendo. Então, na verdade, esse resultado é um resultado que a ação do governo ela é apenas um pedaço. O PIB ele é composto por algumas variáveis. Quais são as variáveis que compõem o PIB? Gasto governamental, investimento das empresas, né? Investimento privado das empresas, consumo das famílias e mais o saldo do balanço de pagamento, que é exportação menos importação. Quando o PIB está positivo, é porque essa conta todinha deu um resultado positivo, tá? Então, a gente tem um aumento do consumo, a gente tem um aumento do investimento, a gente teve um saldo da balança de pagamentos positivo e o gasto do governo também estava positivo. Então, tudo isso estando positivo, aconteceu que houve um aumento do produto interno bruto, da atividade de mercado, da atividade monetária, da disponibilidade de dinheiro e, sobretudo, olhando para a inflação, o controle inflacionário. O que a gente tem no Brasil?
a gente tem uma inflação que ela está um pouco acima da média. Ela está acima da média estabelecida, do teto estabelecido, mas não é algo que está descontrolado, mas pode vir a estar. Então, essas tomadas de decisão do mercado, esses resultados que o mercado financeiro aponta, que os analistas do mercado financeiro apontam, eles apontam para um indicativo de reprovação no sentido de que eles estão olhando para um potencial crescimento da inflação no futuro muito próximo. Já agora, porque está um pouquinho acima do teto, mas também que ele continue crescendo um pouco mais. Então, e outro tema que preocupa as agências econômicas do mundo todo e que atuam diretamente no Brasil é o controle do gasto público e a questão da responsabilidade fiscal. O que seria essa responsabilidade fiscal? É o governo ter responsabilidade, ter competência de administrar muito bem suas receitas e suas despesas. Quando o gasto público aumenta muito, acende uma luzinha amarela, apontando para um potencial problema de equilíbrio fiscal. E quando isso acontece, aí o mercado financeiro reclama. E no Brasil, o que tem acontecido sistematicamente? A gente tem tido aumento do gasto público para poder potencializar esse crescimento que eu falei agora há pouco. Certo? Então, as relações econômicas elas são dinâmicas e complexas, porque por mais que as ações do governo e o resultado seja positivo para a atividade econômica de um modo geral, para a população de mais baixa renda, inclusive, para os agentes econômicos e analistas de mercado,